Se nós estamos aqui, é por causa da presença desse Deus. Se não fosse a presença dele, não tinha igreja. Se não fosse a presença dele, não tinha culto. Se não fosse a presença dele, nós não estaríamos aqui. Se todos nós deixamos os nossos afazeres na nossa casa, é porque nós sabemos que aqui está a presença do nosso Deus, e é ela que faz toda a diferença na nossa vida. O que seríamos de nós se não fosse a presença do Senhor Jesus sobre a nossa vida? Queridos irmãos, querida igreja, eu quero convidá-los para nós darmos continuidade ao ensino da palavra de Deus. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo a Tito, e nós chegamos no capítulo de número 2. Durante 2 quarta-feiras nós falamos acerca do capítulo 1, e hoje, se Deus nos permitir e se o tempo der, nós iremos falar no capítulo de número 2, visto que esta carta tem apenas 3 capítulos, mas extrairemos aqui as lições daquilo que Deus tem para nós nesta noite. Nós vamos ler aqui 2 versículos da palavra de Deus. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2 e o verso de número 1. E depois nós iremos ler o verso de número 15. Tito, capítulo de número 1, capítulo de número 2, versículo de número 1, e depois o verso de número 15. Olha o que diz lá no nosso texto. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Verso 15. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Fala disso e exorta e repreende com toda, não é com metade, é com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Você pode dar glória a Deus por esta palavra. Queridos irmãos, na última quarta-feira nós estudamos o primeiro capítulo desta carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nós estudamos a partir do verso de número 5 ao verso de número 16. A partir do verso 5 ao versículo de número 16 desta primeira carta, nós vimos a divisão em que Paulo faz para tratar os assuntos relacionados à igreja do Senhor Jesus que estava na ilha de Creta. Tito, ele é instruído por Paulo, orientado por Paulo, acerca da liderança ou dos obreiros que estavam localizados nesta igreja que estava nesta grande ilha, por nome de Ilha de Creta. O interessante é que o capítulo 1, a partir do verso 5 ao verso 16, Paulo divide 2 grupos de obreiros da igreja. Paulo, ele fala acerca dos desqualificados ou da desqualificação dos obreiros que atuavam na igreja que estava em Creta. Paulo disse a Tito: por esta causa eu te deixei,
por esta causa eu te pus na ilha de Creta, para colocar em boa ordem, porque naquela igreja havia um grupo de obreiros, irmão Rian, que eram obreiros desqualificados. Por quê? Primeiro, porque eram obreiros desordenados, obreiros faladores, obreiros que eram vãos e enganadores. E a partir do verso de número 10, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, e ele diz, principalmente aqueles que são da circuncisão, ou seja, aqueles que pertenciam, irmão Matias, à religião judaica, aqueles que largaram o judaísmo e partiram para servir a Cristo Jesus nessa nova religião chamada cristianismo. Só que eles se qualificam como obreiros, mas o objetivo deles é torpe ganância. Nós vemos isso no verso de número 11. Olha o que Paulo diz: aos quais convém tampar a boca. Paulo está dizendo para Tito: quando chegar lá, eu te coloquei na ilha de Creta, nessa igreja, para que você tampe a boca desses falsos obreiros. É necessário, convém, há uma necessidade de tampar a boca desses homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Por qual objetivo? Por torpe ganância. O que Paulo está dizendo é que esses obreiros levantados na igreja de Creta, irmã Maria do Carmo, eram obreiros que lideravam, ensinavam, apacentavam, exerciam o ministério, mas a visão deles não era servir a Jesus, irmã Sara, não era servir ao reino, não era ser útil para a igreja do Senhor Jesus. O objetivo deles era por torpe ganância, pastor Joaquim. O objetivo que estava por detrás era extrair do rebanho, extrair da igreja, extrair do corpo da igreja do Senhor algo para benefício próprio. Quando nós vemos, e isso eu aplico a nós nos nossos dias, algumas igrejas, não citarei o nome por ética, mas que se preocupam mais em falar em dinheiro, se preocupam mais em falar do financeiro, do que falar da graça e da presença. Não que a igreja não necessita, a igreja necessita. Temos aluguel, temos conta de água, temos compromissos para pagar e não são baratos, são caros. Necessita dos nossos dízimos, necessita das nossas ofertas, mas isto não é para nós sermos apenas abençoados. Os nossos dízimos e ofertas são em gratidão a Deus, pastor Joaquim, por tudo que Deus já fez por nós, por tudo que Deus já operou em nós. Se eu dizimar e Ele não me abençoar, a maior bênção eu já tenho: a salvação da minha alma. Este é o objetivo da igreja do Senhor Jesus. Esses obreiros ensinavam por torpe ganância, queriam lucros próprios. Porém, Paulo ele vai dizer a Tito para que Tito levante na igreja agora presbíteros, irmão Luiz, e ele vai falar das qualificações destes novos obreiros, pastor Joaquim, que ocuparão o cargo daqueles maus que haviam se levantado. No verso de número 7, olha o que Paulo diz: porque convém,
verso de número 7 do capítulo 1, perdão, moçada. Porque convém que o bispo, que o pastor, que o líder seja irrepreensível, como despenseiro, como aquele que tem acesso à dispensa, já falei isso na última quarta-feira, da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dador ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, e nem o que? De torpe ganância. Paulo está dizendo a Tito: esses obreiros que ficam pregando em tudo em torno de dinheiro, em tudo em torno de enriquecer, eles são obreiros gananciosos. Mas o obreiro que você vai erguer na ilha de Creta, esses obreiros não serão cobiçosos e nem de torpe ganância. Este é o quadro do capítulo 1. Só que agora o capítulo 2 é uma continuação, irmão Matias. É uma continuação, diácono irmão Matias, perdão, acerca do ensinamento de Paulo a Tito. Verso de número 1, olha o que diz Paulo no capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Doutrina é a palavra do Senhor. E Paulo diz: fala o que convém à sã. Esta expressão sã vem de saudável, de sadio. Prega a palavra sadia. Prega a palavra sem mistura. Prega a palavra sem influência. Prega a palavra que é sadia, para deixar o povo curado e para deixar o povo sadio e alicerçado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu vou bem devagar para nós compreendermos o capítulo 2. Observe que no capítulo 2 ele começa dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E o verso de número 15, ele encerra o capítulo dizendo: fala disso, e exorta, e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. No capítulo 1, Paulo está falando acerca dos obreiros. Acerca de quem? Acerca de quem? Dos obreiros. O objetivo de Paulo é falar do comportamento dos obreiros, desde cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. O bispo. O objetivo do capítulo 1 é mostrar o caráter daqueles que ocupam o ministério. Ser obreiro é aquele que estende o braço para auxiliar o pastor na obra. O pastor não faz nada sozinho. Tudo que ele faz é com o auxílio do pastor Joaquim, dos presbíteros, dos diáconos e dos cooperadores. Se nós não tivéssemos isso, a igreja não prosperaria como ela prospera. O que Paulo está dizendo no capítulo 1, irmão Matias, é que nós, os obreiros, temos que assumir a nossa responsabilidade. Não por força. Eu não posso forçar o pastor Joaquim a ser pastor, nem concordo com isso. Não posso forçar o pastor, o diácono Matias, já profetizando de pastor, o diácono irmão Matias, a ser diácono. Não. Tudo que nós fazemos para Deus é em gratidão. É serviço de gratidão. Não é para salário. Se fosse por salário, nem pastor eu era. Se fosse por salário, nem aqui eu estaria. Tudo que nós fazemos é em prol de gratidão e servir ao Senhor Jesus Cristo. Sobre o capítulo de número 2, e o tempo está correndo, o capítulo de número 2, Paulo não vai falar da qualidade dos obreiros, porque ele já falou no capítulo 1. Ele vai falar de dois assuntos. Quantos assuntos? Primeiro, ele vai falar do conteúdo da pregação de Tito. Paulo vai instruir a Tito
Tito acerca do conteúdo da sua mensagem. Paulo é como se ele estivesse pegando a Tito e dizendo: Tito, quando chegar em Creta, você vai pregar assim, você vai fazer assim, você vai ensinar assim. Fala disso, exorta na igreja, repreende na igreja, com toda a autoridade que você tem de liderança, e ninguém vai te desprezar. Só que além dele falar do comportamento ou do conteúdo da mensagem de Tito, ele vai falar do comprometimento da igreja acerca da obra de Deus. Porque não adianta ele tratar só os obreiros. O primeiro tratamento vem com os obreiros, o segundo tratamento vem com a igreja. O porquê que Paulo está dizendo isso a Tito, dizendo para Tito: repreende com toda a autoridade? Porque antes de Tito repreender a igreja, Paulo já tinha repreendido a Tito. Deus nunca vai exortar a igreja sem antes ele exortar os obreiros, o pastor, a liderança da igreja. Parte dos obreiros, a repreensão parte da liderança para a igreja. E é isso que Paulo vai dizer a Tito no verso 1. Tu, porém, fala o que convém. Não fala o que não convém, não. Fala o que convém o quê? A doutrina sadia, a palavra de Deus sadia. E qual é esta palavra? Esta palavra sadia vai revelar os grupos que tem na igreja e o comportamento de cada grupo exercido na igreja do Senhor. Olha o verso de número 2, e nós vamos prosseguir porque o tempo está correndo. Os velhos que sejam sóbrios, é o primeiro grupo da igreja. Os velhos que sejam sóbrios, graves e prudentes, sãos na fé, ou seja, sadios na fé. É a nossa irmã Maria do Carmo, sadia na fé, no amor e na paciência. O primeiro grupo da igreja, ele trata dos mais velhos no modo geral. Os mais velhos têm que ser o quê? Sóbrios na igreja. É deles que parte a sobriedade, o exemplo. Eles têm que ser o quê? Prudentes, porque já tem experiência de vida. E sabe o que eu acho lindo? Paulo está dizendo a Tito: prega isso na igreja. Talvez Tito podia dizer: mas eu sou novo, como é o meu caso. Mas Paulo está dizendo: pode pregar, porque isso é a palavra de Deus, é a santa vida. Para que sejam sãos na fé, no amor e na paciência. Primeiro grupo que existe na igreja, tanto no Jardim Americano quanto em qualquer outra igreja na face da terra: os mais velhos. Segunda classe de pessoas a quem Paulo pede para que Tito pregue, verso 3. Semelhantemente, as mulheres idosas. Primeiro eles tratam dos mais velhos no contexto geral, homens e mulheres. Agora ele se prende às idosas, às mulheres mais velhas. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no comportamento, no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas ao muito vinho, mas sejam mestras, aquelas que exercem a maestria do bem. É aquelas senhoras que quando a gente olha, a gente sabe que tem a presença de Deus. Aquelas idosas que a gente sente confiança, irmã Maria do Carmo, irmã Luiz, irmã Rosa, em desabafar, em contar para ela. Por quê? Porque elas não são caluniadoras, porque elas são mestras do bem. É a segunda classe de pessoas na igreja de Tito. Pastor, mas que mensagem ruim é? Mas é o que tem para hoje. Olha só o verso de número 4. Olha o
verso de número 4. Ainda falando acerca das mulheres mais velhas, das mais idosas, ele diz: porque para que ensinem. Vamos voltar no verso 3 para melhor compreender. As mulheres idosas, que sejam as mulheres idosas, que semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadora, não dada a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas, primeiro, a serem prudentes, segundo, a amarem os seus maridos, porque amor não é sentimento, amor é mandamento. Amarem seus filhos, verso 5, e serem moderados, castas, castas, boas donas de casas, sujeitas seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Paulo está dizendo a Tito: prega isto na ilha de Creta. E aí a gente pergunta por quê? Porque a ilha ou a igreja de Creta estava uma bagunça. Os mais novos não respeitavam os mais velhos, os mais velhos não davam exemplo, pastor Joaquim, para os mais novos. Aí Paulo diz: quando você chegar lá na ilha de Creta, Tito, não se atemoriza não, mas prega o que convém a palavra de Deus. Toma quem tu é, Tito, prega a palavra de Deus. Vamos mais um pouquinho aqui, verso de número 6. Agora ele vai falar dos jovens. Exorta semelhantemente os jovens no contexto geral, que sejam o quê? Moderados, que há entre eles moderação. Aí Tito, ele pensa: escapei da exortação. Só tem exortação para as irmãs, só tem exortação para os obreiros, para mim não tem. Olha o verso 7. Em tudo te dá por exemplo, viu Tito, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Verso 8. Linguagem sã. Tito, você como obreiro tem que ter uma linguagem sadia, irrepreensível. Para quê? Para que o adversário, o inimigo da nossa alma, não se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. É dito: a maior responsabilidade ainda é a tua. Seja de linguajação irrepreensível. Para quê? Para que o inimigo não cause vergonha na igreja do Senhor Jesus. Meu irmão, o pastor que trazer a vergonha para uma igreja, um pastor que trazer uma vergonha para uma igreja, pastor, ele vai ter um julgamento maior do que aquele que faz sem a mesma intenção, porque ele tem conhecimento da palavra de Deus. Depois de Paulo encerrar esse contexto moral, porque Paulo fala para Tito pregar às mais velhas, aos velhos, aos jovens e aos obreiros. Observe que primeiro Paulo trata da igreja no seu contexto social. Ele não trata da vida espiritual, meu irmão. Pelo menos até esse versículo. A partir do verso 11 ao 15, que nós vamos ler agora, Paulo vai falar acerca da graça do Senhor Jesus. E o que me chama a atenção, irmã Miriam, é o porquê que Paulo, ao orientar Tito, ele não fala primeiro da vida espiritual, ele fala primeiro da vida social. Principalmente nós, assembleanos. Eu sou assembleano até o tutano, me converti na Assembleia de Deus, amo a liturgia da Assembleia de Deus, por isso eu estou nela há tanto tempo, desde que me converti.
Só que nós temos mania de espiritualizar tudo. Tudo nós queremos espiritualizar. Só que Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1, se não me falha a memória, ele diz à igreja de Roma, olha lá, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo é social, é minha vida no meio da sociedade. O meu corpo como sacrifício vivo, ou em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que, irmãos? Que é o vosso culto, que? Espiritual ou racional? O maior sentido da nossa espiritualidade é a nossa racionalidade. O que é isso, pastor? É eu saber o porquê que eu estou na casa de Deus. Não adianta eu ver anjo, não adianta eu ver querubim, não adianta eu ver serafim ser arrebatado, se eu não tiver a racionalidade que por detrás de toda revelação há um propósito, que por detrás de toda manifestação espiritual existe uma racionalidade. Paulo está tratando do contexto social. O maior significado que eu sou espiritualista, que eu sou espiritual, é quando eu estou vivenciando, pastor Joaquim, a minha racionalidade. É quando eu tenho o raciocínio pleno do porquê eu venho para a igreja, do porquê eu sirvo ao Senhor Jesus, do porquê eu adoro a presença dEle, do porquê eu venho para a casa de Deus na quarta, na sexta, no domingo. É quando eu entendo o propósito de Deus. Paulo trata Tito primeiro da vida social, porque a vida social reflete na vida espiritual. Se minha vida social não é boa, consequentemente a minha vida espiritual não vai bem. E aí eu posso tentar fingir para a igreja, mas eu não finjo para Cristo. Eu posso mentir para os irmãos, mas eu não minto para Deus. Eu posso mentir para minha esposa, mas eu não consigo mentir para o Senhor Jesus, porque Ele que sonda a alma, o espírito, o coração, até os ossos e a medula. Deus está falando conosco nesta noite, que nós apresentamos a Ele o nosso culto racional. É quando nós sabemos o verdadeiro propósito de estarmos na presença do Senhor. Verso de número 11, para a gente correr para o fim, tem 10 minutos. Olha o que Paulo diz, depois dele tratar dos assuntos dos grupos da igreja. O que Paulo está dizendo é: para cada grupo da igreja há uma mensagem específica, e para cada grupo da igreja há suas responsabilidades. Se cada um de nós soubermos a nossa responsabilidade e lançada na casa de Deus, a obra de Deus prospera, a obra de Deus cresce, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Olha o verso de número 11, e aqui eu quero extrair algumas lições. Porque a graça de Deus se há manifestado. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o quê? Salvação a todos os homens. Paulo está dizendo: Tito, você não vai pregar só a vida social para a igreja, não. Você não vai falar só do comportamento deles como cristão, não. Prega na igreja também, Tito, que depois que eles estiverem em ordem com a vida social deles, porque a graça de Deus, Tito, foi manifestado, trazendo, Tito, salvação a
todos os homens. É como se Paulo estivesse dizendo para Tito: prega sobre a graça da salvação, prega sobre a graça que salva o ser humano, prega sobre a graça que regenera aqueles que estão desregenerados, prega a graça de Deus que traz salvação à vida daqueles que estão perdidos. Se nós estamos aqui é pela graça, se nós servimos a Jesus é pela graça, se nós estamos na presença dele é pela graça do Senhor. Eu pesquisando um pouquinho descobri há muito mais, mas eu gostaria de destacar pelo menos 3 níveis da graça. Quantos níveis? Primeiro, graça preveniente ou graça salvadora. O que é essa graça? O nome já diz, graça preveniente. É aquela graça que prevê, que antecede. É a graça que opera em nós antes de nós aceitarmos ao Senhor Jesus, irmão. Quando nós ainda estávamos lá no mundo, fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade do inimigo, eu falo por mim, fazendo a vontade do inimigo da nossa alma. Eu lembro como se fosse hoje, aqueles homens entrando dentro da minha casa, da casa da minha mãe, para tentar tirar minha vida, e por acaso não foi, mas Deus, por sua graça, Ele me livrou, me tirou da minha casa, porque senão eu não estaria aqui hoje. Isso é graça preveniente, é a graça que nos alcança quando a gente ainda está lá fora, é a graça que Deus se manifesta antes de nós aceitarmos a mão dele. É aquela graça que quando a gente ainda estava entregue na bebida, caindo na rua, irmão Matias, e alguém olhava e dizia: vai morrer na bebida, vai morrer na droga, não tem jeito. Mas de alguma forma Deus muda o quadro da história. Deus tira o câncer, Deus tira o sofrimento, Deus limpa, porque isso é graça preveniente. Segundo tipo de graça, graça justificadora. O que é a graça justificadora? Já está dizendo, é uma graça que nos justifica. Quem aqui é digno de estar na presença de Deus? Levante a mão. Nenhum de nós somos dignos de estar na presença dele. Se fosse pelos nossos méritos, irmã Maria do Carmo, o que eu merecia pelo meu mérito, irmão Matias, diácono irmão Matias, era a morte, era o inferno. O que eu merecia pelos meus méritos, irmão Ian, era a condenação eterna. Mas existe uma graça justificadora. É aquela graça que quando eu me rendo aos pés da cruz de Cristo, e eu expresso a minha voz dizendo: Deus, eu não quero mais aquela vida de condenação, mas eu quero te servir na beleza da tua santidade. Eu não sou justo, eu sou pecador. Eu não sou justo, eu sou o homem que transgride a palavra. Mas a graça vem e me justifica perante Deus. E quando Deus olha em mim, Ele não vê o pecado, mas Ele vê a sua graça me tornando justo perante a sua presença. Quantos aqui já foram alcançados pela graça justificadora? Quantos aqui já foram alcançados por esta graça? Terceira graça, graça santificadora. O porquê eu prego não é porque eu sou um bom pregador, não é porque eu fiz uma faculdade de teologia, não é porque eu estudei um pouco de homilética, não é porque eu estudei um pouco de retórica. Isso ajuda, isso nos dá segurança no altar. Mas se nós estamos aqui, é porque existe uma graça santificadora. É uma graça santificadora. É uma graça que nos dá santificação. A melhor explicação que eu vi sobre isso foi do pastor Elias Torrado,
manifestada. E depois que eu sou alcançado por essa graça santificadora, ela é colocada no campo visível. Se hoje vocês me veem pregando, não é por causa das minhas qualificações, não é por causa do meu mérito, mas é por causa da graça. É por causa da graça. Se você está aqui nesta noite, não é porque você é bom. Se você está aqui nesta noite, não é porque você tem o melhor ensino. Se você está aqui nesta noite, não é porque você é capaz. É graça. É graça da parte de Deus. Deus que nos torna justos na presença dele. Mas pastor, se Deus entregou todas estas graças, se Deus entregou a graça preveniente, me prevenindo do inferno, se Deus entregou a graça justificadora, mesmo eu não sendo justo, quando Deus olha para mim, Ele me vê justificado pela sua graça. Se Deus entregou a sua graça santificadora, derramando sobre mim o fruto do Espírito, para que eu sirva a Ele com excelência. O que eu tenho que fazer por Ele? A questão não é o que Deus tem que fazer por mim. Deus não tem que fazer mais nada. Ô meu irmão, eu sou preconceituoso, eu uso essa expressão. Com este evangelho que fica pregando que Deus tem que dar chave, que Deus tem que dar carro, Deus não tem que me dar nada. Tudo que Ele tinha de bom, Ele já me entregou. Quer mais do que o sacrifício da vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Você quer mais do que a morte de Jesus te livrando do inferno? E o que Deus quer de mim? Verso 1 do capítulo 2 eu encerro. Olha o que Deus quer de mim. Paulo está dizendo ao Tito: tu, porém, diga para o teu irmão, tu, porém, mas diga com graça, tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Aí eu fiquei me perguntando, irmão Kelly, o porquê que Paulo usa essa expressão, tu, porém. O que é o porém? O porém é aquilo que difere. Você já viu alguém que a gente olha e fala, aquele camarada é gente boa? Porém, o porém define alguma coisa. E o que o porém está definido nesse contexto? Olha o capítulo 1, versículo 16, e a gente vai entender. Depois a gente volta para esse texto. Olha lá. Confessam que conhecem a Deus. Paulo está falando dos falsos mestres da ilha de Creta. Eles confessam que conhecem a Deus com a boca, mas negam-no com as obras, sendo eles abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aí é do capítulo 2. Tu, porém, o tu, porém, é seja diferente. O que Paulo está dizendo é: Deus entregou muita coisa, seja diferente. Deus fez muita coisa, o que Ele quer? Seja diferente. Mas todo mundo está fazendo, eu não sou todo mundo, eu sou diferente. Mas todo mundo está falando, eu não sou todo mundo, seja diferente. Mas todo mundo faz, eu não sou todo mundo, eu sou diferente. E o que eu sou, pastor Henrique? Verso 14 eu observo. Olha o que nós somos. O qual, Paulo está dizendo de Cristo,
deu, meu irmão, a si mesmo por nós. Era nós que era para estarmos naquela cruz. Paulo está dizendo a Tito: prega isso na igreja de Creta. Paulo está dizendo: não prega outro evangelho, não, prega isso na igreja de Creta. Prega o quê? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si o quê? Um povo seu, especial, zeloso, de boa obra. Pastor Henrique, o que Deus está falando para a igreja do Jardim Americano? Que esta igreja é um povo dele, é um povo especial, tem que ser um povo zeloso com a palavra, tem que ser um povo de boa obra. E Deus está dizendo para nós: porém, seja diferente, porém, sirva a Deus com excelência. Levante a tua mão bem alta nesta noite. Eu sei quando eu prego, eu sei quando eu ensino, mas eu sei quando Deus quer nos dar em profecia. Deus está levantando esta igreja, Deus está nos capacitando através do ensino da tua palavra, e Ele está nos colocando neste bairro como um povo especial, como um povo especial. Quando as pessoas deste bairro olham para você, vão ver a glória de Deus, vão ver a presença de Deus, vão ver a autoridade de Deus, vão ver a graça de Deus. A tua vida vai ser preenchida pela presença. Recebe a graça de Deus aí, recebe. Recebe a graça de Deus aí no teu lugar, recebe. Recebe a presença de Deus. Nós não conseguimos, mas com a graça a gente consegue. A gente não tem força, mas com a graça a gente chega lá. Pelo nosso mérito a gente não chega a lugar nenhum, mas com a graça a gente prospera. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem língua estranha fala língua estranha. Deixa Deus te encher nesta noite. Especial, nós somos um povo diferente no Maneiro do Carmo. Olha aí, Jesus. Ei, calabaia, suína, calabaia, suína, ei, Espírito de Deus. Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Deus ainda revela. Porque nós somos povo adquirido.